Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao 6º episódio da Base Podcast. Eu sou Marlene Manini. Eu sou a Lilian Muti. E esse é um pod voltado para falar sobre corpo, mente e alma, a tríade que fornece a base para uma vida melhor vivida. Bora! Hoje a gente vai falar sobre o básico bem feito por tempo suficiente. Esse é um episódio que a gente fala desde o começo do podcast. É interessante porque a gente precisa ter o básico para formar a nossa base e por tempo suficiente, que é para a gente falar sobre o quanto a gente não faz esse tempo ser efetivo a longo prazo. Bora ali. Vamos lá, vamos destrinchar essa frase. A Má já deu exatamente o panorama de tudo, do que a frase significa em si, mas a gente vai dividir ela em partes para que a gente consiga prestar bem atenção na complexidade dela e como ela é completa, na completude dela, como é uma frase muito completa. Vamos começar então pelo fazer o básico. Então a frase, repetindo, a frase é fazer o básico bem feito por tempo suficiente. E aí fazer o básico. Percebe que a princípio a gente já fala sobre o quê? Fazer o básico. Primeiro de tudo, o básico. Por que o básico? Cara, porque tá mandando a gente fazer o começo, o que é essencial, o que é primordial, o que vem primeiro, literalmente o que dá a base. Porque não tem como a gente querer começar pulando etapas. Isso, do mais avançado, né? Sim. Do mais difícil. É muito mais difícil a gente começar pelo difícil. E normalmente a gente faz isso, de tentar ir direto pro difícil, de vez ir começando passo a passo, sabe? Do primeiro degrau mesmo. Então, a ideia é essa, a gente olhar e ver o que é realmente básico daquilo que a gente tem que fazer para tudo na vida e começar por ali. E aí vem o fazer o básico. Por que fazer? A gente tá ali na ação. Tem uma frase que a gente leu de um livro que diz aqui: porque ninguém se torna 100% pronto antes da experiência em si. Ou seja, a teoria ela te dá um norte, uma ideia, mas é a partir da ação, do fazer, que a gente realmente consegue entender o que é aquilo que a gente tá idealizando ali, aquilo que a gente tá pensando, se tá certo, se não tá. O ajuste de rota, ele só pode acontecer quando a gente executa. Sim, por isso a importância de fazer e de executar. Ali na base, por isso o básico é a base, porque você consegue pular para a próxima etapa, que é do bem feito. Exato. Então, fazer o básico bem feito. Você se dando o melhor. Porque se a gente faz de qualquer jeito, é óbvio que a gente vai querer desistir no meio do processo. Então tem que ter o bem feito, dar o seu melhor. E nem sempre o seu melhor é dar o 100%. Isso é importante. A gente nem sempre tá no 100% todos os dias. Então a gente tem que fazer ali no melhor que a gente tá naquele dia. Então é o 70, o 80, o 90. Mas fazer bem feito. E compreender isso. Aceitar que nem sempre vai ser 100%. Uhum. Às vezes vai ser, que nem a Má falou, 80%. E tá tudo bem. E a gente só tem que aprender a lidar com isso. E a gente nunca se arrepende de dar o nosso melhor. Nunca. Se tem uma coisa que, você vai dormir, vai encostar a cabeça no travesseiro e vai ficar tranquilo, é quando você faz o seu melhor. Porque você fala, cara, eu fiz tudo que eu podia. Às vezes pode até não dar certo, mas eu fiz tudo que eu podia. Ali naquele momento, com as ferramentas que eu tinha, que eu me encontrava, era aquele melhor que eu podia fazer e tá tudo certo. Porque daí você dorme tranquilamente com isso. E tem essa questão também da lei da correspondência. Que o que vale pro pequeno equivale pro grande. Então, a gente fala que é o caminho neural que o seu cérebro vai fazer para você fazer as coisas. Por isso que o ideal é que a gente use essa lei da correspondência para fazer tudo. Porque a forma como você fizer uma coisa vai determinar como você vai fazer todas as outras coisas. Por exemplo, no livro que eu li sobre arrumar sua cama. Se você arruma sua cama de qualquer jeito, você vai continuar fazendo isso a longo prazo. E você fazer isso bem feito vai transformar o seu campo neural para você fazer da melhor forma todos os dias. E você vai se sentir bem com isso. Por isso que é um hábito simples, o básico. Exatamente. E esse negócio do arrumar a cama que a Má falou
É exatamente isso, do tipo assim, você faz um novo caminho neural. Porque se você, imagina, você acaba de acordar. O primeiro passo é ir arrumar a cama. O segundo é, porque arrumar a cama seria fazer o básico. Sim. E o bem feito, que nem a Má falou, arrumar bem a cama. E aí, a partir do momento que você arrumou bem a sua cama, bem feito, você fez bem feito, você vai se sentir impelido a fazer todas as outras coisas do seu dia de forma bem feita. Não é? Tipo assim, é uma coisa que vai, um hábito bom que vai puxando os outros. É uma sequência. Por isso que o hábito, às vezes, é cíclico. Se a gente interrompe no meio do caminho, acaba o ciclo. Exatamente. E, por último, mas não... uma coisa antes da gente que eu li aqui, que é importante da gente falar, que como que a gente pode fazer bem feito, né, que a gente comenta, a praticar o estado de presença durante a ação. Então, por exemplo, assim, primeira coisa, fazer uma coisa de cada vez. A gente tá num mundo de muita urgência e emergências, e a gente tem o hábito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente não presta atenção, não está literalmente presente, 100% presente naquilo que a gente está realizando. Sim. Então, uma das ideias é tudo que você for fazer, cada ação que você for fazer, por mais que seja manual, como arrumar a cama, esteja presente naquele momento. Você vai perceber que vai fazer a diferença para você fazer bem feito ou não, inclusive, né? É igual quando a gente vai comer. A gente quer comer assistindo televisão, mexendo no celular. A gente não para prestar atenção. Nossa, eu coloquei frutas, eu coloquei legumes, que é o básico de todo mundo que a gente precisa ter. Coloquei arroz, coloquei feijão. Não, você colocou um pão, uma fatia de queijo, uma fatia de presunto. Aí você come ali enquanto você tá mexendo, rolando a tela e não vê o seu tempo passar, igual a gente falou no episódio acho que no episódio 2, que é o piloto automático. E isso. você falou sobre, você faz tudo ali sem perceber, sem estar presente na ação. Por isso que além de você fazer o básico e bem feito, é você estar presente. Para você ter noção das coisas que você está fazendo ali naquele momento. Prestando atenção na textura, no sabor, na hidratação, que é super importante, que é outro hábito básico e a gente acaba esquecendo. Que mais? Fala sobre sono, a gente também dorme mal, principalmente quem mora aqui em São Paulo, que é onde a gente está no momento, a gente dormir super mal, porque a gente fica ansioso, querendo saber o que vai acontecer no dia seguinte, sendo que se você fizesse o básico de escrever na sua agenda o que você precisa fazer no dia seguinte, você não estaria ansioso com essa ação. E, além disso, outra questão importante, a gente não olha também o nosso intestino. O que a gente excreta do nosso corpo é super importante para saber como você está por dentro. Ou seja, traduz. Olha seu cocô todos os dias. Quando você vai ao banheiro, você tem que dar tchau ali para ele. Você tem que ver como você está por dentro. Se está faltando algum nutriente, você não pôs ali o básico no seu prato. Se está faltando água, você teve mais dificuldade para eliminar. Se você não dormiu direito, você também trava ou também faz em excesso. Então, tudo isso são pontos básicos que você precisa se atentar a você mesmo. Você se olhar por dentro e prestar atenção em você. Fala 3 pontos básicos. Você falou do intestino. A fibra. A fibra. Então, você comer aveia, psyllium, frutas, legumes, verduras, isso tudo tem fibra. Até no pão francês tem fibra. Então, é interessante também incluir na sua alimentação. A hidratação, porque sem você estar hidratado, agora ele vai beber água agora. Sem você estar hidratado, o seu cocô não desce. Exato. Não vai ser eliminado, ele vai ficar ali acumulando. Não adianta comer um monte de fibra e não ter hidratação. Não ter hidratação, porque não vai ter veículo para ser eliminado. E por último, o sono. Exercício. Exercício para motilidade. Para motilidade intestinal. Sem movimento, o seu corpo também não consegue fazer a eliminação completa. Ou seja, são 4, né? São 4. Então, sono para você regular todo o seu ciclo circadiano e também o exercício físico. Porque o sono, ele ajuda também, né, Ma, a gente ter os horários regradinhos. Ele ajuda muito para você ir certinho no banheiro, né? Exatamente, porque o nosso corpo, ele tem vários reloginhos. Cada órgão tem relógios internos. Então, o seu corpo, ele tem um ciclo
de horários certos para fazer cada ação do dia. Então, por exemplo, de manhã você acorda, toma café, depois no meio-dia você almoça, depois 3 horas você toma um café e à noite, umas 6, 7 horas você janta. E aí, com esses horários, o seu corpo fala assim, essa pessoa está regulada no sono, você vai fazer essa regulação de todos os órgãos, fazer a limpeza dos órgãos, e aí, no dia seguinte, você está organizado para fazer a excreção e continuar o seu dia fazer. Integrado. Tá tudo integrado. E não, eu perdi, eu ia falar um negócio disso dessa tipo, e a gente volta pro básico de novo, que é o quê? Rotina. O corpinho precisa de rotina, porque é exatamente o que a Má explicou. Ele tem um padrão. Né? Tipo, ele tem um caminho ali, ele tem os horarinhos dele e tal. A gente precisa de rotina, porque o nosso sistema biológico é assim, né? Desde antigamente, os nossos ancestrais vêm assim e a gente foi programado para ser assim. Então, você não é uma pessoa noturna, você se tornou essa pessoa. A gente, olha, eu acho que dá um episódio inteirinho. Quer ir falando? Não. Eu gosto disso. Sim, pode ir boa. falando. Tá bom. Gente, eu vou pegar um café, 1 minuto. A Má vai dar continuidade. Estávamos falando sobre a questão dos ancestrais. Porque os nossos ancestrais faziam as coisas em horários certinhos. Por isso que o nosso ciclo circadiano é organizado. A gente precisa dessa rotina para o nosso sistema funcionar adequadamente. Então, ter horário, ter uma organização diária é essencial para o nosso sistema funcionar certinho. Então, por isso que os bebês têm rotina. Por isso que eles fazem nós adultos organizamos a rotina dos bebês para que funcione em horários específicos. Porque é biológico. É biológico. O corpo tem essa ligação com o ciclo circadiano, com os horários, a luz natural. Do sol, da lua. Exatamente. E tempo suficiente. Bora lá. Por tempo suficiente. Cara, não adianta nada a gente nadar e não chegar na praia. Morrer lá na praia. Gente, tenham paciência, sejam pacientes, esperem. Tudo que é duradouro, que é para ser duradouro, leva tempo pra gente conseguir alcançar. Sim. É normal, que nem a Má sempre, a gente fala, né, que o marketing não gosta da gente falar da palavra difícil, mas, cara, são coisas, as coisas são difíceis, elas são, tiram a gente da zona de conforto, colocam a gente numa zona de esforço. A gente precisa ter essa paciência de maturação das coisas. A gente não vai conquistar do dia pra noite. Não é só comer uma banana verde no pé. A gente tem que comer a banana madura e a gente tem que esperar o tempo da banana amadurecer pra gente comer. Perfeito, Então, tem o tempo do plantio, da rega, da colheita, tudo. Entendeu, gente? É exatamente isso. A gente tá vivendo numa frenesia, assim, de... Sim, as mudanças, elas são muito mais rápidas hoje em dia. Acontece tudo muito mais rápido. Porém, a gente tem que ter essa calma de esperar esse tempo. Por tempo suficiente. O que acontece? Os meus pacientes, principalmente, quer chegar, sentar na janela e avançar 5 passos à frente. Começar pela suplementação, sem antes começar a organizar o sono, fazer atividade física, tomar os copos de água principais específicos, quantidade específica para você, organizar o prato, a alimentação e olhar o seu cocô. Que tipo, esse seria o básico. E muitas das vezes que a gente comentou, o paciente ele já quer chegar e fazer o avançado sem olhar para o básico. Sim. E o tempo suficiente. Gente, quando a gente começa a academia, você não vai ver o músculo aparecendo em uma semana. Quando você começa uma dieta, você não vai ver resultado em um dia. Muitas vezes nem em uma semana, muitas vezes nem em um mês. Porque principalmente, uma coisa que é legal da gente falar, quando você tá muito acima do peso, é mais fácil de você ver a redução do que quando você não tá tão acima do peso, né? Muito. Porque a quantidade de espaço que a gordura ocupa no seu corpo é muito grande. E a pessoa que tem mais peso consegue visualizar mais rápido essa perda de peso. Porque a gordura ela ocupa muito espaço. Ela é grande.
ela é espaçosa mesmo. E o músculo é um concentrado, né? concentradinho. A diferença é exatamente isso. Faz aí, Má, na mão. É mais ou menos, tipo, a gordura é isso aqui e o músculo é isso aqui. e o músculo isso, né? Tipo, então é visível de formas diferentes e vai levar mais tempo, por exemplo, para uma pessoa que é mais magra já, que tem menos sobrepeso e para perder o peso. Vocês entenderam? A questão é esse tempo que a gente não tem essa maturação, a gente não espera essa maturação. A gente não rega, a gente não planta, a gente não colhe nada, não vê o resultado por conta de não esperar o tempo. Tem um meme, ó, aquela figurinha que você comentou que é legal. Um meme, uma figurinha de um cara que tá com uma picareta, quebrando ali, o diamante tá na frente dele, só falta uma marretada para ele dar e ele desiste no meio do caminho. Porque ele não soube esperar o tempo para conseguir alcançar o resultado. E aqui é legal da gente falar dessa coisa da constância. Que a constância muitas vezes é sobre retomadas também, gente. Isso é muito cabível aqui nesse momento, porque muitas vezes a gente desiste no meio do caminho e desiste. Sabe também aquele lance do Jojota quando ele fala assim, tá cansado? Descansa. Não desiste, só descansa. Às vezes a gente precisa de umas pausas e depois de umas retomadas. Isso não deixa de ser constância, tá, gente? Constância não é não parar. É saber retomar o mais rápido possível. Pra mim, depois que eu aprendi isso também ficou muito claro. Eu tava comentando com a Má que eu comecei a fazer agora, voltando pra atividade física, pra academia, literalmente indo pra academia faz anos, desde 2018, quando a gente treinava juntas, gente, que eu não frequento mais academia. E o que aconteceu? A imunidade caiu. E é normal, né, Má? De quando você começa a atividade física, né? Porque o seu corpo, ele exerce uma energia além do que você está acostumado. É desconfortável mesmo. E aí você baixa a imunidade, você perde um pouco a resistência e você precisa descansar para você retomar. E aí eu tô nesse processo. E a maioria das pessoas nesse momento de academia, principalmente de exercício físico, que desistem. Porque eu tô nessa. Eu começo, eu fico doente, eu paro, aí eu espero me recuperar, aí eu volto pra academia. Já aconteceu isso 3 vezes em 2 meses. Ou seja, teoricamente, seria um momento que se eu não entendesse disso, e se eu não tivesse internalizado essa frase, gente, eu teria desistido. Porque eu sei que eu tô indo fazer o básico, eu sei que eu estou fazendo bem feito, só que eu preciso esperar que seja por tempo suficiente para que aconteça. E tem uma frase também da Gabriela Staff, do livro Despertando Quem Você É. E ela fala o seguinte, gente, não existe o desabrochar de uma flor em um dia ensolarado sem o germinar da sua semente na escuridão da terra. O que ela quer dizer aqui? Valorizem o processo. Valorizem esse momento de rega, esse momento em que ninguém tá vendo. Pensa numa planta. Para ela crescer para cima, primeiro ela cresceu para baixo, lá na raiz, literalmente, lá no subsolo. A base, gente, vocês estão entendendo? E nesse momento que a gente desiste, porque a gente não tá vendo o resultado. A gente não tá vendo, mas é porque a raiz está crescendo para baixo, para ser a base, para que vai sustentar a gente. E é nesse momento que a gente tem que ter a maior paciência do mundo. E, além disso, é isso que eu quero trazer para cá, de a gente valorizar essa parte que ninguém vê, que a gente comentou. O que é o básico dentro de uma nutrição? A Má vai retomar para você de novo esses pontos e a gente não cansa de repetir porque é para ficar bem impresso aí para vocês. Dormir bem, se alimentar bem, se hidratar, fazer atividade física e olhar o seu cocô. Cuidar do intestino? 5 pontos. Ou seja, 5 pontos. Cara, tem alguma coisa de glamuroso em você ir lá e postar no Instagram que você tá bebendo água pela 1000ª vez? Inclusive, saúde, bebam água aí nesse momento. Não, essa é a parte teoricamente chata que ninguém vê. É o ordinário. A gente tem que fazer o ordinário para chegar no extraordinário. Exatamente. E acho que é isso, né? Tinha mais coisa pra gente falar? Acredito que não. Não tô lembrando também.
Mas as duas, mas a gente falou sobre o básico, o bem feito e o tempo suficiente. Então, metrifiquem, utilizem planilhas de passo a passo, aquelas de você ticar o pontinho, sabe? Pintar o pontinho do que você fez. Isso ajuda muito a você visualizar o processo e você não desistir no meio do caminho e até retomar quando você se sentir pronto e confiante para conseguir realizar. E não se esqueçam dos 5 pontos da nutrição, porque é a base que você vai construir sólida, robusta e que vai te ajudar a continuar querendo e tendo essa base para você ter esse suporte físico e mental e nutricional para você. Toda vez que vocês não estiverem ainda alcançando o que vocês querem, voltem nessa frase e destrinchem ela. Fazer o básico bem feito por tempo suficiente. Percebam em que fase vocês estão. Vocês estão na fase de só aguardar, continuar fazendo, persistir, de esperar ali, então, no tempo suficiente? Ou eu tô fazendo bem feito, tá bem feito, ou eu tô fazendo de qualquer jeito? Eu tô fazendo o básico, é o básico, eu já tentei pular pro avançado e por isso que não tá funcionando. E o fazer, gente, tá sendo executado ou eu ainda tô na parte na teoria, eu ainda tô na contemplação? Então, essa frase, ela é muito completa. Se vocês conseguirem, de fato, internalizarem ela, entenderem ela, destrincharem ela, e cada vez que vocês forem aplicar para qualquer conquista na sua vida, prestem atenção nela que vai dar certo se vocês voltarem e falar, tá bom, aonde que eu tô pecando? Se eu não conseguir atingir o resultado que eu queria ainda, aonde dela que eu não tô fazendo direito? Que não tá certo? Porque é bom você se torna. Como a Luana Carolina diz, bom você se torna, gente. Então construa a sua base, faça por tempo suficiente e bem feito, que você vai alcançar os seus resultados. Não é à toa que esse podcast chama base, porque a gente realmente acredita nessa base. A Má, por incrível que pareça, ela entregou todo o ouro da nutrição aqui, vocês não estão entendendo. Esses 5 pontos que ela levanta como a base, é realmente a base. Se você já fizer só eles, você já vai avançar 10 passos. Sim, você já tá quase lá. Literalmente. O resto eu acho que é cereja do bolo. É literalmente. Só um pozinho mágico. Exato. É isso, gente. Obrigada por nos assistirem mais uma vez. Continuem seguindo a gente nas redes sociais. O meu é @MarleniManiniNutri. Meu é @LilianMutti, MUTTI, em todas as redes. A gente encontra a gente nesses arrobas. E nos vemos no próximo episódio.